Fala galera, beleza? Eu tô aqui para falar um pouco sobre a questão das convocações do grupo de risco no metrô, dizendo que há duas situações, né? Tem o pessoal que tem mais de 60 anos, esses foram convocados, apesar de ser contra o retorno, e o pessoal que tem alguma comorbidade, a gente sabe que não foi uma convocação expressamente, mas o metrô colocou a possibilidade de retorno, sendo que a própria pessoa deve declarar de próprio punho a responsabilidade do retorno. Então aqui, obviamente, a gente sabe que a realidade de cada um é uma, é, a gente respeita a decisão de cada um. Eu posso dizer que estive em algumas situações parecidas em relação a recebimentos e realmente não é fácil a situação, mas a saúde e segurança de cada um e de suas famílias não tem preço. Então aqui eu vou colocar algumas questões para avaliarem sobre o retorno com cautela, para ver se você realmente retorna ou não. A minha opinião é que vocês devem permanecer, enquanto não tiver algo concreto em relação às vacinas, permanecer afastados, mas como disse anteriormente, a decisão é de cada um, e aqui eu vou colocar algumas preocupações levantadas para cada um fazer a decisão de forma muito cautelosa. Então, a primeira questão que foi levantada por muitas pessoas é: o metrô pode retirar VA e VR? Bom, vamos lá. Primeiro, VA e VR no acordo coletivo, não existe nada que mencione a possibilidade de suspensão desses benefícios. O metrô pratica, no caso de afastamento acima de 15 dias pelo INSS, a suspensão do VR. Porém, nem isso é previsto no acordo coletivo. Mas vale ressaltar que a situação que está sendo colocada aí não é de afastamento por INSS. Ou seja, o metrô não pode suspender nenhum dos dois benefícios. O segundo ponto é em relação à avaliação de desempenho, que o pessoal está com dúvida se vai ser prejudicado ou não. Então, apesar da gente ser contra a forma que o metrô adota para avaliar, existem procedimentos pré-estabelecidos e que colocam que pessoas que estão há menos de 3 meses em atividade no ano avaliativo não devem ser avaliados, e isso não deve implicar em nenhuma ação negativa contra o funcionário. Quem tem mais de 3 meses no período avaliativo em atividade, esse deve ser avaliado pelo período que trabalhou, ou seja, o período que ficou afastado não deve refletir de forma alguma na nota de desempenho. Então, você não deve ser prejudicado em relação à avaliação de desempenho por causa do afastamento. A sua avaliação deve ser do período que você trabalhou. O terceiro ponto é em relação à declaração médica, em que coloca-se que você deve pedir para o médico avaliar se você está apto ou não a retornar ao trabalho. Mas vale dizer que se o médico colocar que você está apto ao retorno, não significa que ele está dizendo que não há o risco ao se retornar ao trabalho. Nenhum médico vai colocar que você pode retornar e que a sua saúde não está sob risco em relação à pandemia. Nenhum médico. Aí, inclusive, tem uma questão que, mais uma vez, a companhia se esquiva da responsabilidade, porque nem mesmo é o médico do trabalho da própria empresa que vai fazer essa avaliação, justamente para não se responsabilizar do que vai ser colocado no seu laudo. Então, fique bem atento nisso. O quarto ponto, em relação à licença remunerada, que é o que o metrô coloca, que foi mudada a nomenclatura de home office para licença remunerada. É uma questão legal, porque o home office não pode ser feito sem um acordo. A MP do Bolsonaro, que permitia uma situação parecida com essa, foi extinta, né? O prazo já venceu. Então, a licença remunerada específica para a pandemia não tem algo concreto na legislação. Porém, das diversas licenças remuneradas que existem, o que se aplica analogamente é em relação à questão das por força maior ou algo do tipo. E, nesse sentido, o que está sendo conduzido em relação a isso é que licença remunerada
você não recebe os adicionais condicionantes, né, a periculosidade, adicional noturno, hora extra que você tinha em média, enfim, isso você não recebe. Porém, os demais vencimentos você recebe. Não recebe também o vale transporte, isso é o que é aplicado no geral. Então, VA e VR, o salário de forma geral não é reduzido. Na prática, é manter o que já existia anteriormente, só mudando a nomenclatura. Então, quem está recebendo X valor agora vai permanecer recebendo esse X valor nesse novo formato aí. O metrô não pode alterar. Então, é uma preocupação que o pessoal levantou por causa da questão financeira, obviamente, mas a empresa não pode alterar isso. O quinto ponto é que muitas áreas estão realizando atividades externamente administrativas. O metrô abriu para algumas a possibilidade de leitura de procedimentos, de autorreciclagem, entre outras atividades que você consegue acessar por fora. Então, na prática, tem pessoas que estão realizando algum tipo de atividade para a empresa, mesmo estando fora. O sétimo ponto é em relação ao seguro de vida. O que estabelece o artigo 768 do Código Civil é que você perde o direito se agravar um risco intencionalmente. Há uma controvérsia, obviamente, sobre esse artigo. Existem muitas disputas judiciais em relação a isso. Se a apólice não está prevendo explicitamente alguma situação, é uma disputa judicial longa, e essa é a questão. Porque você não quer que a justiça, que a gente nunca sabe qual que vai ser o resultado, demore anos para ter um resultado talvez favorável em relação a isso. Primeiro, a gente não quer que ninguém morra ou tenha alguma sequela com a questão dessa doença. Mas se acontece, no mínimo vai ser uma disputa judicial grande e não vai ser nada fácil. Então tem que se refletir nessa questão também. Enfim, aqui eu coloquei alguns pontos para cada um avaliar e refletir, lembrando que a saúde é primordial e que, obviamente, vai ser respeitada a decisão de cada um, mas que reflitam com cuidado. Você não é obrigado a retornar imediatamente, você pode retornar a qualquer momento, então reflita bem antes de tomar a decisão, porque a sua segurança, a sua saúde é muito importante. Falou, abraço.